Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar as misturas e as separações de misturas. Nós iremos fazer exercícios sobre esse conteúdo. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo dessa aula. Vamos à questão 1. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. Essa operação denominamos. Operação denominamos. Vejam que nós temos um sistema onde nós temos água e temos sólido que está em suspensão, ele não está dissolvido. Logo, é um sistema que é heterogêneo. Como o sólido ele é mais denso que a água, quando nós temos um sistema sólido-líquido, onde o sólido não se encontra dissolvido no líquido, com o tempo esse sólido ele se deposita no fundo do recipiente, devido à sua densidade. A densidade do sólido ser maior do que a densidade da água. Então, como ele se deposita no fundo do recipiente, nós temos aí uma decantação ou uma sedimentação. Então, a resposta correta é a letra B. Não é filtração porque o sólido ele está em suspensão. Então, ele vai se depositar no fundo do recipiente, né? Veja que a questão fala que ele se deposita no fundo do recipiente, no fundo do tanque. Então, se ele se depositou no fundo do tanque é porque ele é mais denso e logo esse processo nós chamamos de sedimentação ou de decantação. Questão 2. O funil de bromo, também chamado de funil de decantação, se é funil de decantação, significa dizer que alguém é mais denso, vai para a parte inferior do sistema. No funil de bromo, no funil de decantação, nós separamos líquidos que são immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, líquidos que vão ter propriedades químicas bastante diferentes que não vai permitir que eles se dissolvam um no outro. Nós vamos ter um sistema com duas fases, onde o mais denso vai ficar na fase inferior e o menos denso vai ficar na fase superior. Então, o funil de bromo, também chamado de funil de decantação, é útil para separarmos uma mistura de água e glicose dissolvida? Não. Separa líquidos que não estão dissolvidos, eles são líquidos immiscíveis. Água e álcool também não, a água e álcool se dissolvem. Água e gasolina, dois líquidos immiscíveis. Olha, a resposta correta é a letra C. Água e areia não, porque o funil de bromo ele é utilizado para separar líquidos que não se misturam, líquidos que são immiscíveis. E a areia e pó de ferro também não, que aqui são dois sólidos. Então a resposta correta é a letra C. A terceira questão. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente, o café é uma bebida muito consumida no Brasil, onde, para que ela seja preparada, é necessário que a água entre em contato com o pó do café e vai extrair as substâncias desse pó de café, dentre elas a cafeína. Então, vai ocorrer uma extração e depois esse pó ele é separado da bebida a partir de um coador. O coador ele funciona como um filtro. Logo, esse processo é uma filtração. Então, o primeiro passo, quando a água quente entra em contato com o pó, nós temos uma extração. Então, aqui nesse primeiro momento ocorre uma extração. E essa separação ocorre devido ao coador. O coador ele funciona como um filtro. Então, a resposta correta é a letra D. Ocorre uma extração e uma filtração. A quarta questão fala que um sólido A está totalmente dissolvido em um líquido B. Nós temos um sistema que é homogêneo. Se nós temos um sólido que está totalmente dissolvido em um líquido, esse sistema é homogêneo, ele apresenta uma única fase, ele é uniforme. É como, por exemplo, se nós pegarmos o sal e dissolvermos
em água, ou então o açúcar, uma quantidade pequena de sal ou de açúcar, e dissolvermos em água. Ali nós temos um sólido dissolvido em um líquido, logo nós vamos ter um sistema homogêneo. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma centrifugação? Não. Centrifugação é um processo que serve para acelerar uma decantação. Sifonação também não. Sifonação é utilizada para separar líquidos immiscíveis a partir de uma mangueira, de uma pipeta, e não é o caso. Nós temos aqui um sólido totalmente dissolvido em um líquido. Decantação também não. A decantação, o sólido ele não está dissolvido, ele está em suspensão. Então, na decantação, a separação acontece por meio da ação da gravidade e pela diferença de densidade entre os materiais. Filtração também não. A filtração só acontece quando o sólido não está dissolvido, quando ele tem umas partículas relativamente grandes. E aqui nesse caso, ele está dissolvido, totalmente dissolvido. Então, a filtração não seria eficaz. A resposta correta é a letra E, a destilação. Na destilação, nós iremos esquentar a mistura, onde o líquido, a mistura vai aquecer e o líquido, que vai ter um ponto de ebulição menor que o sólido, ele vai começar a evaporar, a entrar em ebulição, na verdade. Então ele vai passar para a fase gasosa, para a fase de vapor, enquanto que o sólido vai ficar retido no recipiente, no recipiente onde contém a mistura. O líquido passa de fase, transforma-se de líquido para gasoso, mas o sólido não. Então essa é uma maneira de separarmos um sólido que está totalmente dissolvido em um líquido, a partir da destilação. Aqui seria a destilação simples. A questão 5 tem aqui, né? Tem-se as seguintes misturas: areia e água. Aqui é um sistema heterogêneo. A areia não se dissolve em água, a gente sabe disso. Etanol e água. Nós temos um sistema homogêneo, dois líquidos miscíveis. E o sal de cozinha e água, nesse caso, uma mistura homogênea. Aqui nós temos um sólido e um líquido, só que nesse sistema o sólido se dissolve no líquido. Aqui no primeiro sistema nós temos também um sólido líquido, só que o sólido aqui não se dissolve. No sistema 3 nós temos um sólido que se dissolve no líquido. Então, analisando as três opções, vamos aqui. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em um funil com papel. E em seguida, o líquido resultante, o filtrado, foi aquecido até a sua total evaporação. Pergunta-se: qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo? Para que a filtração funcione no sistema onde nós temos um sólido dissolvido em um líquido, ou um sólido em um líquido, é necessário que esse sólido ele não esteja dissolvido no líquido. Porque se ele estiver dissolvido, a mistura toda passa através do filtro. Aqui, nas três opções que nós temos, a opção onde nós temos um sólido que não está dissolvido no líquido é a opção 1. Aqui no 2 não funciona, porque nós temos dois líquidos que estão totalmente dissolvidos, estão totalmente misturados, eles são totalmente miscíveis. Então a filtração ela não é efetiva para misturas homogêneas. O papel de filtro aqui ele não é efetivo para misturas homogêneas, ele é efetivo para misturas heterogêneas. Então, qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? A mistura areia e água. E qual era esse resíduo? Era a areia. Letra B. Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? E o que era esse resíduo? Veja, para que ocorra um processo onde a evaporação leve ao a evaporação de um líquido em uma mistura leve ao aparecimento de um sólido, é necessário que esse sólido esteja dissolvido nesse líquido. Então, a opção que nós temos, um sólido dissolvido em um líquido, é a opção 3. O sal de cozinha
está aqui, ó, formando uma mistura homogênea, porque ele está totalmente dissolvido. Então, o que acontece quando nós evaporamos o líquido? O sólido que estava dissolvido, ele começa a cristalizar, então ele vai aparecer. É semelhante quando nós vamos à praia e tomamos um banho de mar. Depois de um tempo, o que acontece? Aquela água ela evapora e a gente fica cheio de sal no corpo, porque o sal estava dissolvido na água. Só que quando a água evapora, o sal que estava dissolvido ele cristaliza, né? Ele solidifica em nosso corpo. Então a mesma coisa aqui, né? Na opção 3, nós temos um sal dissolvido na água, só que quando nós evaporamos o líquido, esse sal ele aparece. Então, a letra B, em qual caso aparecia um resíduo sólido após a evaporação do líquido? Aqui na opção 3. E qual era esse sólido? O sólido era o NaCl, o cloreto de sódio ou o sal de cozinha. E por último, nós temos aqui, né, a questão 6, onde fala que o papel filtro pode ser utilizado para separar os componentes do sistema. A gente tem que levar em consideração que o papel filtro ele serve para separar misturas heterogêneas. Então vamos lá, letra A, sistema homogêneo, não serve. Ó, gás, gás, passa tudo. Heterogêneo, líquido, líquido. Não, o sistema está heterogêneo, mas são líquidos. Então os líquidos eles vão passar pelo papel filtro. Homogêneo, não, a gente sabe disso. Opa, heterogêneo, sólido e líquido. Aqui nesse sistema, o líquido passa, mas o sólido fica retido no papel filtro. Sistema heterogêneo, sólido não está dissolvido, o líquido passa e o sólido fica. É semelhante, é um sistema tipo água e areia. A areia a gente sabe que não dissolve na água, então se formos realizar uma filtração, o que vai acontecer? A água passa, mas a areia fica retida. Sistema heterogêneo, a filtração simples ela é efetiva, ok? Então com isso nós encerramos a nossa aula. Bons estudos a todos e até a próxima.